Gênesis 21, do 9 até o 21. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que essa tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão: deita fora essa serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é a tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e a despediu-a. E ela foi-se, andando erradamente no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino embaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, que habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Glória a Deus. O tema de hoje é vencendo as decepções. Eu fiquei pensando, esse é um dos temas do Mentes Curadas, porque muitas coisas, muitas situações acontecem na nossa vida por conta de decepções. Muitas doenças, inclusive, no nosso corpo, vêm por conta das decepções. O que é a decepção? É o excesso de expectativa que nós temos no outro. O que é decepção? É quando alguém deixa de fazer algo que você esperava, que você aguardava. É quando alguém te diz uma coisa e faz outra. Mas nós nos relacionamos, graças a Deus, com pessoas, não com postes, não com cadeiras. Por isso nós vamos nos decepcionar mesmo. Quem nunca passou por uma decepção? Quem nunca sofreu uma decepção com alguém? Quem nunca passou por uma situação que você falou: mas justo comigo, logo comigo essa situação está acontecendo? Será que eu merecia isso? Será que eu merecia passar por essa situação? Eu estou decepcionado com fulano, eu esperei tanto da Alzineia, e a Alzineia agora me decepciona. Porque as nossas expectativas são uma, e as expectativas do outro são diferentes. E nós lidamos com expectativas de maneira diferente. Sara tinha uma expectativa. Ela não esperou a promessa se cumprir, e ela se precipitou. Agar agora, uma mulher que amava Abraão. Agar, ela era apaixonada por Abraão. Ela tinha um filho com Abraão. E agora Abraão, nessa passagem, ele fica com seu coração meio constrangido, com seu pesar no coração, mas ele diz: aí, o Senhor fala: ó, ouve tudo que a tua esposa te disser.
E naquele dia, naquela noite, naquela hora, naquele momento, Agar, com o filho, possivelmente era um adolescente, pega ali o seu odre de água e pega o pão, o alimento. E a Bíblia diz que Agar sai errante pelo deserto. Errante é quando você não tem uma direção muito certa. Errante é quando você está sem noção. Errante é quando você não sabe qual o caminho a seguir. Errante é quando você vai tentando todas as possibilidades e vai errando e não encontra uma expectativa e não tem um caminho definido. Eu vou tentar a sorte, eu vou ver o que vai acontecer. Agar estava tão decepcionada, tão triste, tão acabada, porque ela disse: como é que pode? Um homem de Deus, um homem que conhece a Deus, um homem abençoado, agora dizer para mim que eu não posso ficar na casa. Por quê? Porque Sara viu que os meninos estavam brigando. E muitas vezes nós entramos em confusão porque a gente começa a perceber, a dar valor demais à briga de meninos. E nós tomamos decisões. Nesse caso, especificamente, Deus tinha propósito no meio daquela decepção. Deus tinha propósito no meio daquilo que eles iriam viver no deserto. Sabe por que eu tenho aprendido, eu tenho dito, eu tenho vivido que deserto não é um lugar para a gente montar casa. Deserto é um lugar para a gente montar tenda. Sabe por quê? Porque o deserto é passageiro. O deserto é para que a gente aprenda aquilo que Deus quer nos mostrar. Porque muitas vezes você vai estar numa casa, você vai estar num lugar luxuoso e você não vai entender o que Deus quer falar com você. Então muitas vezes nós precisamos partir, nós precisamos deixar pessoas, nós precisamos deixar coisas. Deus precisa nos tirar de algumas situações para que a gente comece a ter a sensibilidade de entender. Sabe por quê? A glória não pode ser minha, a glória tem que ser de Deus. Se eu fizer, a glória foi minha, mas se Deus fizer, a glória é dele. Agar agora, errante, andando com o filho, no meio do deserto, passando necessidades, com o pesar, descascando Abraão. Como que esse homem me deixa? Decepção. Quando eu começo a pensar e estudar sobre decepção, eu me lembro também do profeta Samuel, sacerdote juiz, que fazia tudo pelo seu povo. Essa passagem é maravilhosa. E diz a Bíblia que o povo veio até ele e pediu que escolhessem um rei, porque ele já era velho, não queria nem ele nem seus filhos. Rejeição, decepção. Eu imagino como que esse profeta não ficou decepcionado com o povo. Depois de tudo que o profeta tinha feito pelo povo, o povo chega lá e diz assim: ah não, escolhe um outro rei para estar no teu lugar, porque você já está velho. É tipo assim, tu já está passado, tu já não sabe mais ordenar nada, você já não sabe mais coordenar nada. As pessoas estavam desprezando aquele profeta. Mas a minha Bíblia diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Crede naquilo que eles têm dito e o povo será próspero. E Deus diz para Samuel: eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando o próprio Deus. Decepção. E nesse momento eu começo a me lembrar também do rei Davi. O rei Davi, após ter alcançado uma grande vitória, o rei Davi vem agora dançando, voltando para casa querendo compartilhar uma vitória. Porque quando nós recebemos algo muito bom de Deus, quando nós recebemos uma vitória nessa vida, para quem a gente quer contar? Para todo mundo, para as pessoas da família, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, para a igreja do Senhor. Sabe por quê? Eu tenho aprendido que a minha vitória é a tua vitória. Então se você está sendo vitorioso, eu estou sendo vitoriosa, porque a vitória é da igreja do Senhor. E ele vem dançando, e ele vem saltando, e aí a sua esposa
tomada pelo ciúme, porque quando a gente está com ciúme, a gente enxerga coisa que não quer ver, a gente começa a enxergar um monte de baboseiras, e agora diz a Bíblia que Mical, possuída de ciúme, critica. A crítica também é algo que não é muito saudável. Porque muitas vezes a gente não quer criticar para abençoar. A gente quer criticar pelo simples prazer de dizer que está ruim. Pelo simples prazer de dizer, você fez tudo errado. E eu tenho aprendido que palavras matam mais. Palavras matam pessoas, palavras derrotam pessoas, pensamentos derrotam pessoas. E o que nós mais temos visto no consultório são pessoas que estão derrotadas, são pessoas que estão desanimadas, que não acreditam mais nelas por conta de palavras que foram proferidas. Não vai dar certo. Isso não é para você. Você não vai conseguir. E quando você ouve isso, você se sente decepcionado. A decepção é como se fosse algo que te pressionasse para baixo. Tem pessoas que entram num caos da decepção tão grande, que entram numa crise de ansiedade e que gera uma depressão, que é o quê? Pressão para baixo. Nunca vimos tantas pessoas nesse século cometendo suicídio por conta da depressão, por conta de tristeza, por conta de alguém que falou alguma coisa, por conta de alguém que não acreditou, por conta de alguém que desprezou. O desprezo é uma outra doença. O desprezo é algo maligno, eu tenho dito isso sempre. Porque o desprezo é você olhar para o outro com desdém e você não acreditar que ele é capaz. É você não aceitar aquilo que o outro impôs sobre a sua vida. É você rejeitar. Aí eu me lembro agora dos leprosos, os 10 leprosos. Jesus curou a todos. Quantos voltaram para agradecer? 1. Ingratidão. 10 foram curados, 1 voltou para agradecer. E no tempo de hoje nós temos vivido o tempo da ingratidão. É o tempo que você vai para um lugar, que você recebe no lugar, que você é curado no lugar, que você recebe a promessa de Deus na sua casa, na sua vida. E quando está tudo bem, você vira as costas, nem a Deus dá. Você não está nessa igreja? Não saí. Ué, eu nem sabia, não mudei. Mas você não foi abençoado ali? Você não recebeu de Deus palavras ali? Como é que você foi embora assim de repente? Nós temos vivido o tempo da ingratidão. O tempo de pessoas ingratas. O tempo de pessoas que não são gratos a Deus e aos homens por aquilo que fazem. Eu comentei segunda-feira sobre a decepção. E falei o seguinte: durante muitos anos eu abençoei muitas pessoas, ajudei a muita gente, e fiz isso com um coração muito limpo, porque eu tenho um coração generoso. Deus tem me dado um coração generoso para abençoar pessoas, porque quando você abençoa pessoas, Deus te abençoa também. A bênção vem sobre medida. A gente não precisa ficar preocupado. Quando o nosso coração é aberto, quando o nosso coração é generoso daquilo que Deus está nos dando, a bênção vem sobre tabela, você também começa a ser abençoado. E eu falei assim: nossa, mas cadê as pessoas que eu abençoei? Cadê as pessoas que eu investi? Não aparece um. Sabe por quê? Abraão, quando foi subir ao monte, ele estava com os seus servos. E ele estava com Isaac, ele ia fazer o sacrifício. E diz a Bíblia que Abraão deixou quem? Os servos lá. E fala assim: ó, fiquem aqui que eu vou subir, mas eu volto. Sabe o que eu aprendi com isso, que o Senhor quis me dizer com esse ensinamento? Que tem momentos na nossa vida que a gente vai ter que deixar pessoas para trás. Não é desprezar, é diferente. Tem pessoas que terão que ficar em algum lugar elas terão que ficar para que você suba um monte. Sabe por quê? Porque o que Deus tem que fazer não é com aquelas pessoas que estão ali embaixo te olhando. Tem coisas que Deus vai fazer e Ele vai fazer através da sua vida. É você e Deus.
E quando você consegue entender, compreender que tem momentos que não é para você compartilhar com ninguém, tem momentos que é para você ficar em silêncio e saber que o Todo-Poderoso está te vendo, que o Todo-Poderoso está tratando, que o Todo-Poderoso está te ouvindo, que o Todo-Poderoso está te vendo. Quando você entende isso, a obra de Deus acontece, o milagre acontece, algo sobrenatural começa a acontecer na nossa vida. Tem momentos que você não vai andar com muitas pessoas, tem momentos que você vai andar apenas com algumas pessoas, tem momentos que você vai subir sozinho, mas é lá no monte, quando você subir, quando você estiver cansado, que você vai fazer um sacrifício, você vai apresentar a Deus. Não vai ser glória de homem, não vai ser glória de servo, a glória vai ser do Senhor, porque quem vai fazer um milagre é o Senhor, porque quem vai abrir a porta é o Senhor, porque quem vai acender o fogo é o Senhor, porque quem vai cuidar é o Senhor. Nos preocupamos demais, nos preocupamos demais com as nossas vidas, nos preocupamos demais com o dia do amanhã. E eu tenho vivido do sobrenatural de Deus, o sobrenatural de Deus. E para isso você não pode ser religioso, você não pode ser tradicional, você precisa ser alguém que ouve, tem sensibilidade ao que Deus está falando conosco. Então Davi se decepcionou com Mical, e Mical se decepcionou com Davi, porque ela não esperava que um rei se comportasse daquela forma. E Davi, em contrapartida, também não esperava que depois de uma grande vitória tivesse uma crítica. Quanto das nossas vidas, quantas experiências a gente passa, grandes vitórias, grandes problemas, grandes desertos. E ao invés da gente ouvir, eu estou contigo, eu vou te ajudar, eu te ajudo, vamos lá, estamos juntos, você ouve uma crítica, você vê um olhar de congelamento. Olhar de congelamento é aquele olhar que você não precisa falar nada, só o olhar da pessoa já te deixa mal. Quando a pessoa te olha de cima e embaixo, não é porque está gostando da blusinha da Renner, não, é porque a pessoa quer olhar para poder condenar aquilo que você está fazendo. Olhar de congelamento. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que esse olhar de congelamento sobre a vida do outro não esteja em nós, para que a nossa visão seja uma visão que contempla o reino de Deus e a sua justiça, porque nós sabemos que as demais coisas nos serão acrescentadas. Se nós crermos, milagres acontecem. Jonas se decepcionou com Deus. Deus mandou ele pregar numa cidade que ele não queria ir, porque ele não queria pregar para aquele povo, porque ele não gostava daquele povo. Sabe quando Deus nos dá uma ordem para fazer algo e a gente fica reticente? Sabe quando Deus nos dá algo para a gente entregar e a gente fica reticente, a gente fica com medo, a gente quer voltar, a gente não quer andar? Jonas se irritou. Jonas ficou ressentido. Muitas vezes tem essa doença do ressentimento. É um sentimento que fica te corroendo por dentro o tempo todo, remoendo aquele pensamento. Mas por que será? Meu Deus, por que eu estou sentindo isso? E aquele sentimento do ressentimento deixa a pessoa para baixo, deixa a pessoa decepcionada. Mas por que nós nos decepcionamos? Agar tinha uma expectativa de depois do filho, ela poder viver naquela terra, ela poder ter uma vida confortável para ela e para o seu filho naquele lugar. Ela tinha uma expectativa sobre Abraão, ela tinha uma expectativa daquilo que iria acontecer. Sabe por quê? Ela não sabia que quando os planos dos homens são frustrados, os planos de Deus nos alcançam de maneira sobrenatural. Tem momento que a gente vai olhar para o nosso plano, o plano que nós fizemos, que nós planejamos, objetivos, metas, e nós começamos a escrever. Esse é o planejamento que nós fazemos, é o budget que nós fazemos todo final de ano, em setembro. Planejamos o nosso ano, planejamos a nossa vida, planejamos a nossa agenda, mas isso é muito bom. Mas sabe quando o seu plano da sua vida é frustrado? Sabe por quê? Porque muitas vezes
vezes Deus tem muitas coisas muito maiores para nos entregar. E a sensibilidade vai fazer a gente entender aquilo que Ele quer nos dar. Agar estava decepcionada. Agar estava triste. A primeira vez que ela foi para o deserto, ela foi por conta própria, fazendo pirracinha com Sara. Criança faz pirraça. Alguém fala alguma coisa, fica de biquinho. Alguém fala, chama atenção. Queridos, a gente precisa aprender a ouvir a correção, a receber a correção, e estar debaixo de uma liderança, estar debaixo daquilo que Deus quer nos entregar. Muitas vezes nós entramos no deserto por conta própria. A primeira vez que Agar foi para o deserto, ela foi por conta própria. Pirraça. Vira as costas, não quero saber de Sara. E um anjo aparece para ela e diz assim: ô mulher, vem cá, Agar, volta e conserta-te com a tua senhora. Sabe o que eu entendo com isso? Que para nós recebermos a bênção de Deus, a vitória de Deus sobre a nossa vida, é preciso muitas vezes que a gente dê um passo atrás e que a gente venha reconhecer que nós erramos, que nós falhamos, que a gente decepciona pessoas, mas nós também decepcionamos. Não é só o outro que te decepciona, nós também decepcionamos pessoas, porque a gente é gente. A gente é gente. Mas o mais bacana foi que Agar voltou atrás, procurou a serva dela e se consertou. Esse foi o primeiro deserto. Deserto não é para você estar, é para você passar. Não é para você morar deitado eternamente. Hoje eu estou com o negócio de cantar. Deitado eternamente em berço esplêndido. Não é. Não é para você ficar lá há muito tempo. O deserto é para você passar, ter aprendizado, amadurecer, crescer e receber aquilo que Deus quer nos entregar. Porque Ele tem promessa, Ele vai cumprir. E a Bíblia diz que quando ela chega no deserto, que ela vê o filho que vai morrer, acabou a água. A gente pode ficar até alguns dias sem comida, mas sem água não dá. Eu imagino que Agar estivesse muito mal. Eu imagino que Agar estivesse extremamente deprimida. Porque ela coloca o filho, ela fica desse lado olhando, vai morrer. Agar só pensava, possivelmente, eu estou parafraseando, vai morrer. Tem situação que você vive que você diz vai morrer. Tem situação que você passa que você diz não tem esperança. Aquilo está morto, aquilo já está entregue à morte. Mas quando Jesus Cristo chega, Ele é o dono da vida. Ele tem o sim, Ele tem o amém, Ele tem o querer e Ele tem o efetuar. Quando Ele chega, a vida chega junto. Ela viu o menino, vai morrer. Possivelmente ela estava deitada, possivelmente ela estava agachada, possivelmente ela estava mal. Porque as pressões dessa vida, a decepção que ela sofreu com Abraão, com Sara, ela se sentiu usada, ela se sentiu um objeto. E agora ela fala assim, eu estou nessa situação por conta de Sara, eu estou nessa situação por conta de Abraão. Tem coisas na nossa vida que a gente começa a colocar culpados, que a gente começa a eleger culpados. Essa situação aconteceu porque o fulano de tal fez isso, amado. Aprenda de uma vez por todas. Tem situação que é você que se mete, tem situação que é você que entra. Sabe por quê? Porque não ouve a voz de Deus, porque não está atento àquilo que Deus está falando. Então tem deserto que não é Deus que está te colocando, é você pela sua ignorância, pela tua falta de entendimento e sensibilidade. É a tua falta de joelho no chão que faz você errar. Mas no momento que a gente faz tudo certo, da maneira certa, e mesmo assim entra no deserto, eu quero te dizer que é nesse deserto que Deus vai estar trabalhando. Quando você cumpre princípios, quando você faz tudo certinho e você entra no deserto, esse deserto não vai ser para te matar. Esse deserto vai ser para te renovar. Esse deserto vai ser para te alimentar. Esse deserto vai ser para que você tenha fé nos dias que forem sombrios. Esse deserto vai ser para que você aprenda a confiar tão somente naquele que pode todas as coisas. Porque quando a confiança está no homem, a gente se decepciona. Quando nós confiamos no homem, a gente se decepciona. Mas a gente tem que confiar nas pessoas, temos.
Nós temos que fazer o exercício de voltar a confiar nas pessoas. Porque se você não confia no teu marido, você não vai viver bem. Se você não confia no teu filho, você vai ficar ligando para ele o dia inteiro. Se você não confia no teu patrão, é melhor você não estar nessa empresa. Se você não confia nas pessoas que te rodeiam, é melhor que você mude de lugar. Mas se você quer mudar sua visão, e a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar. Deus abriu os olhos de Agar. Tem momento que a gente está chorando, tem momento as lágrimas impedem a gente de olhar com clareza a Gestalt. Na psicologia da Gestalt, que é a psicologia da forma, não é nossa linha, nossa área, mas a psicologia da forma é aquela que você enxerga de acordo com aquilo que está dentro da tua mente, das tuas emoções. Se você está mal, se você não está crendo, se você não está vendo, se você está aborrecido, você vai ver a situação por um lado. Mas quando você está bem, mesmo passando por decepções, passando por aflições, quando você começa a olhar para a situação, você vai dizer: eu vejo Deus ali, eu vejo Deus nessa situação, eu vejo Deus nessa decepção, eu vejo Deus nesse problema, eu vejo Deus agindo. Sabe por quê? Deus abriu os olhos de Agar. A Bíblia diz, Deus abriu os olhos dela. Tem momento que Deus precisa abrir os nossos olhos, porque os nossos olhos estão fechados, e quando o seu olho está fechado, você não consegue enxergar aquilo que Deus quer te mostrar. Você só vê problema, você só vê morte, você só vê aquilo que está acontecendo da pior maneira. Mas quando Deus abre os nossos olhos, a nossa visão não está mais comprometida, a gente começa a enxergar de maneira diferente. O problema não é para me matar, o problema é para me levantar. O problema não é para eu ficar decepcionado, chorando, resmungando, rabugento. O problema é para eu me levantar e entender que tem um Deus no deserto que vai cuidar de mim, que vai colocar uma nuvem para me tapar do sol. Existe um Deus que vai mandar água, e mesmo que você não esteja vendo, ainda que você não esteja vendo, eu quero te ativar a crer que no meio do deserto tem uma fonte de água sobrenatural, que você vai abrir os olhos e você vai começar a enxergar a água no deserto. Porque Deus tem fonte de água viva no deserto. Se aparecessem profetas para ajudar, se aparecessem pessoas para ajudar, não seria Deus. Deus usou a escassez. Deus usou a escassez para mostrar que Ele é Deus. Esperamos demais das pessoas, por isso nós nos decepcionamos. Nós queremos pertencer, nós queremos nos relacionar, nós queremos ser amados, a gente quer mimo. Mas muitas vezes a gente precisa sair do lugarzinho de criança e começar a entender que você já cresceu, que você é um adulto e que você precisa se comportar como um adulto. Porque o tempo da criancice já passou, o tempo da meninice já ficou lá atrás. Agora eu preciso enxergar aquilo que Deus quer fazer. Samuel se decepcionou. Depois de anos ter servido ao seu povo, esperava reconhecimento do seu trabalho. Essa passagem de Samuel hoje ficou batendo no meu coração, bateu atendendo meus pacientes e pensando, não, eu estava ali presente, tá, pastora? Eu estava presente, mas Deus estava falando, olha, que ingratidão, depois de ter servido anos e anos e anos, o povo vem com uma proposta indecente. Tá velho. Está velho. E a Bíblia nos ensina sobre honrar. A Bíblia nos ensina a ouvir os mais velhos. A Bíblia ensina que nós mulheres que temos mais idade, não coroas, não velhas, mas nós que temos mais idade, nós devemos orientar as mais novas. Orientar com palavras, disciplinar, orientar, acolher. E no momento que a gente envelhece, as pessoas viram as costas, velho gagá. Sabe de nada. E ele ficou mal. Ele ficou triste. Mas o próprio Deus tratou a decepção dele. Nós esquecemos-nos que somos capazes de cometer erros
os mesmos erros que outros cometem. A gente só aponta para o outro, mas a gente esquece que a gente também erra. Que nós somos seres humanos e que a gente erra mesmo. Muitas vezes erramos por inocência. Muitas vezes erramos porque confiamos demais. Muitas vezes erramos porque nos mergulhamos sem olhar. Muitas vezes colocamos um tapa-olho nos nossos olhos para que a gente não veja aquilo que Deus está mostrando. Mas é nesse momento do deserto que Deus fala assim: eu vou tirar o tapume dos seus olhos e vou te mostrar aquilo que eu quero fazer. Então tem momentos que você vai estar com teus olhos comprometidos, mas vai ter um momento que o Espírito Santo vai tirar toda a atadura dos teus olhos para que você comece a enxergar aquilo que Deus quer te mostrar. Não somos perfeitos. Nós somos Pedro, somos Sara, somos Abraão, somos Agar. Nós não podemos esquecer que por vezes nós somos agentes de decepção. Mas nós precisamos pedir ao Senhor para que nos dê discernimento para entender quando você está sendo um agente de decepção na vida do outro. O que a decepção faz? Diante de uma decepção que traz transtornos em vários níveis para as pessoas, a primeira percepção que devemos ter é o que acontece com aquele que nos decepciona. Parece que o outro está vivendo a vidinha dele muito bem. Eu estou mal, só olhando o outro. E o outro está vivendo como se nada tivesse acontecido. Já passaram por isso? Eu já. Eu estou tão decepcionada que olho para a pessoa e falo: gente, como essa pessoa pode dormir? Como que essa pessoa pode viver? Eu aqui sofrendo e a pessoa... Somos decepcionados. E quando nós olhamos para esses comportamentos, fala assim: mas não tem o Espírito Santo nessa pessoa? Porque o Espírito Santo, ele faz a gente sentir que a gente está errado. Nos últimos dias, o Espírito Santo tem ficado entristecido com comportamentos, com atitudes. Com atitudes. Querer ser melhor do que o outro. Só serve se eu fizer. Só se eu estiver no comando. Se eu não estou no comando, eu não dou glória a Deus, eu não dou aleluia, eu não falo em mistério. Mas se eu estiver na frente, eu canto, eu profetizo. Só se eu estiver na frente. O Espírito Santo não quer isso. O Espírito Santo quer usar quem está aqui, quer usar quem está sentado. Porque hora você vai estar sentado, outra hora você vai estar falando, outra hora você vai estar orando, outra hora você vai estar pregando, outra hora você vai estar sentado ouvindo. Eu digo que aqui na minha igreja, eu falo em todas as igrejas, eu sou da Igreja Batista Manancial, tenho a maior honra de falar isso. Fala assim: meu pastor Jonas, pastora Lília, o pessoal conhece, aleluia. E aí eu tenho prazer em dizer, eu tenho prazer em honrar os meus pastores, em honrar a minha casa. E eu digo sempre assim: lá é o lugar onde eu aprendo. Se eu dou aqui é porque eu sento lá para ouvir, para aprender e para ministrar. Agora tem um relógio ali, aleluia. Acabei de ver que eu não estava enxergando nada. Quando nós nos decepcionamos, quando a gente para no tempo, é como se a gente tivesse uma vida congelada. É como se a nossa vida estivesse congelada. É como se a gente estivesse só olhando para o problema. Agar estava vendo: o menino vai morrer. Qual a situação da sua vida que você está vendo a morte chegar? Qual a situação da sua vida que você está vendo algo acontecer? Porque parece que você não está vendo Deus agir. Mas olha só, todas as vezes que você não estiver vendo Deus agir, é preciso você dobrar seus joelhos e falar: Senhor, dá-me sensibilidade para aprender nesse deserto. Senhor, eu não estou vendo a fonte de água, mas eu sei que a tua palavra diz que tem fonte de água. E onde tem fonte de água não vai ter sede. Onde tem fonte de água eu não vou morrer. Onde tiver fonte de água eu vou frutificar.
frutificar, e nós vamos frutificar, e Deus vai multiplicar. Sabe por quê? A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, o poder é dele, quem faz é ele, é tudo para ele. A glória do Senhor não é nossa. E eu aprendi uma coisa aqui no gabinete. Minha pastora disse o seguinte, pastora Lília me falou: Alzeneia, você está pregando muito, ok, lá, outras igrejas. E quando alguém vier falar, bacana, legal, você fala a glória do Senhor. Pequenas coisas que fazem a diferença quando a gente ouve. Porque a glória não é nossa, a glória é de Deus. Porque a hora que a glória vier para a gente vai morrer. A gente vai ficar sem unção. A unção que você respeita é a unção que você recebe. Se eu tenho unção, é porque eu respeito a unção que está sobre a vida de vocês. Não sou puxa-saco. Eu gosto de falar da honra a quem tem honra. A unção que tem sobre a nossa vida é a unção que a gente respeita. Então, se você quer ser abençoado, se você quer ser cheio da unção, você tem que respeitar a unção que foi derramada. Posso ouvir um glória, né? Agar decepcionada, viu o filho morrendo, viu a situação morrendo, viu a situação paralisada, viu tudo a perder, de pau a pique, de mal a pior. E ela olha, ela está chorando, ela está cabisbaixa, ela só foca no problema. Quando você começa a focar no problema, você não vê a solução. Mas quando você desfoca do problema, você começa a ver algo sobrenatural acontecendo. E aconteceu isso. E aconteceu isso aqui. Eu nem sabia, eu nem tinha visto. Sabe por que você não viu? Porque você está focado no problema. O anjo apareceu para Agar. Que tens, Agar? A mesma pergunta ele faz para a gente. Que tens, meu servo? Que tens, minha serva? O que você está passando? Qual é o problema que você está vivendo? Qual é a dificuldade? Qual é a escassez que você está passando? Qual é a escassez que você está passando? Qual é a luta que você está passando? Porque eu quero te mostrar nessa noite a fonte de água viva que vai jorrar nesse lugar. Tem gente crendo aqui? Tem gente crendo aqui na Manancial? Porque quando nós cremos, o milagre acontece. Porque quando nós cremos, algo sobrenatural de Deus começa a acontecer. E agora o anjo fala, levanta-te, dá uma ordem. Levanta-te, erga-te. Essa palavra sempre vem muito forte na minha mente. Porque em todas as passagens que eu estudo, tem sempre um verbo de ação. Levanta-te, erga-te, pega a água e dá ao menino. Você quer ver um milagre de Deus? Você precisa se levantar, se erguer e pegar a água para dar para o menino. Você não vai ver um milagre se você não se levantar, se você não se erguer. Sabe por que um milagre não pode acontecer com quem está olhando para baixo? É só você olhar para a mulher encurvada, ela só olhava para baixo, ela não olhava para cima. Quem não olha para cima não consegue alcançar no que diz o Salmo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu vou repetir para a igreja entender. Se você estiver olhando para baixo, você não vai conseguir contemplar o Salmo 121 que diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Ele fez os céus, ele fez a terra, e ele não vai deixar você olhando para baixo. Mas o teu papel é se levantar, se erguer, enxugar as lágrimas, para que a página seja virada. Quer virar a página? Levanta-se e erga-se. Quer virar a página? Quer virar o histórico negativo? Comece a virar páginas, comece a se levantar, comece a crer naquilo que Deus pode fazer. A gente prega tanto sobre milagres, a gente prega tanto sobre aquilo que Deus quer fazer, mas a gente está tão cansado do dia a dia, das decepções, da derrota, da porta que não abre, da porta que está fechada. Você está tão decepcionado com pessoas, você vem talvez de um divórcio, você vem talvez de uma relação falida, você talvez esteja vindo de um desemprego, talvez você esteja vivendo no meio de grandes tempestades, talvez você tenha sido decepcionado, gerou uma expectativa
expectativa no teu filho, e o teu filho não trilhou o caminho que você ensinou, e você se decepciona, e você fica mal, e você cai, e você começa a ficar doente. Porque decepção mata. Decepção mata, deixa a gente para baixo. Enquanto a gente fica pensando naquele problema da decepção, a gente não consegue enxergar que os céus estão abertos a nosso favor. Ele agora abre, Agar levanta. Eu imagino uma mulher desesperada. Eu falo sempre que se fosse meu marido, como ele é tranquilo, né? Luciano, meu marido, o Senhor ia falar assim para ele: ó, tem água ali, Luciano. Luciano ia levantar, tranquilo, calmo, sereno, tranquilo, devagar, né, pastor? Devagar e sempre. Calma e elegância. O Luciano ia levantar, tranquilo, ia lá: vamos, meu filho, vamos beber essa água aqui. Calma e elegância. Agora imagina uma mulher. A gente, meninas, vendo o nosso filho morrer, vendo a situação em escassez. Imagina a irmã Zineia tendo que pegar essa água. Se eu já falo alto aqui, imagina eu no deserto. No deserto eu iria sair correndo. Já iria jogar na cabeça, ele ia colocar na boca, eu ia passar para todos os lados, eu já ia jogar água em mim. É aquele desespero, aquela festa. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a crer que o sobrenatural vai acontecer, você não fica preocupado com ninguém, com quem está olhando, com quem deixa de olhar, com quem está crendo, com quem não está crendo. Você não se preocupa, você foca na solução, você foca no resultado. Não importa quem está te criticando, não importa quem está te decepcionando. Você veio de uma decepção, mas a minha Bíblia diz que nessa hora o céu vai se abrir. E quando o céu começar a se abrir, você começar a receber. Você começa a receber aquilo que Ele quer fazer. E nessa noite, Ele quer fazer milagres aqui nesse lugar. Ele quer fazer milagres aqui nesse lugar. Ele quer fazer milagres aqui nesse lugar, porque eu estou crendo. Se vocês crerem, vocês levantarão a mão de vocês e os demônios serão expulsos. Se vocês crerem, vocês levantarão a mão de vocês e os enfermos serão curados. Se vocês crerem, aquele que estiver com a porta encostada porque não está fechada, o Senhor vai abrir, o Senhor vai mover. Mas entenda nessa noite que o Shekinah de Deus está aqui nesse lugar, que a água viva está nesse lugar, que a água vai jorrar nesse lugar,